Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube com atualizações aqui do Tricolor Paulista. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, repórter com passagens por terra, Estadão, também no Bola VIP, e diariamente a gente traz aqui informações exclusivas, apurações e opiniões sobre o Tricolor Paulista. E hoje temos algumas informações interessantes e temos também uma exclusiva para a gente tratar aqui no decorrer do vídeo, tá? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece, porque às vezes, né, você está na correria do dia a dia, se você deixar a notificação ligada, eu te prometo que só com o título ali você já vai conseguir basicamente entender mais ou menos qual que é o assunto do vídeo, já ficar muito bem informado. Então, já ativa aí o sininho, tá bom? Então, vamos falar de São Paulo Futebol Clube? Vamos trazer uma informação que a gente não tinha falado ainda, mas assim, com todo respeito, o Júlio Casares deu uma entrevista para a ESPN, né, em um dia, se não me engano, foi numa quinta-feira, já no vídeo de quinta-feira à noite, já na sexta-feira de manhã a gente trouxe com exclusividade, que o novo contrato do Alisson já estava acertado e que seria até 2027, que ele tinha contrato até 2026, iria ter uma extensão até 2027. Você acompanhou primeiro aqui, a gente deu informação aqui primeiro, logo depois da informação dada, o Casares falou, né, em entrevista à ESPN, não deu mais detalhes, mas aí a gente conseguiu apuração sobre o tempo de contrato e também que não houve nenhuma valorização salarial. Os vencimentos do atleta se mantiveram, foi realmente somente essa extensão contratual. E aí, né, acho que horas antes do confronto contra o Botafogo, o André Hernan deu a informação de que houve a assinatura, e aí já está tudo certo entre as partes, inclusive o São Paulo deve divulgar imediatamente, aí, daqui a pouquinho, na verdade, nas suas redes sociais, a renovação de contrato com o Alisson. Foi muito mais uma renovação de contrato para mostrar para o atleta, né, de que ele faz parte dos planos, foi muito mais pensando no lado humano, além do reconhecimento por tudo que ele fez com a camisa do São Paulo, principalmente na temporada passada, o quanto ele estava jogando nessa temporada, mas é para dar uma segurança para ele aí nesse processo final de recuperação. Ele já está entrando nessa reta final aí, vai ficar até o final da temporada. A tendência tanto dele quanto do Pablo Maia já estarem 100% fisicamente para a pré-temporada do ano que vem e já começarem a atuar no Paulistão. Além do Alisson, Rafael também é o próximo da fila a assinar uma renovação contratual. Já está tudo certo entre as partes para o contrato até 2027, tá? Ele tem um vínculo até 2026 e o São Paulo tem a opção de estender esse vínculo até 2026. Tá? Ele tem, aliás, 2025, eu acho que eu falei 2026, ele tem contrato até dezembro de 2025 e dentro do contrato tem uma cláusula que o São Paulo pode acionar para ele renovar automaticamente até 2026. Só que o São Paulo, ele não quer só prorrogar ativar essa cláusula. O São Paulo e Rafael entraram em acordo para uma renovação até 2027, na mesma situação do Alisson. Só que diferente do Alisson, o que aconteceu? O Alisson, na temporada passada, ele já tinha renovado o contrato e aí houve uma valorização salarial. O Rafael, ele está ganhando a mesma coisa desde 2023, que foi quando ele foi contratado do Atlético Mineiro. E de lá para cá, houve uma mudança de status do Rafael dentro do elenco. Ele chegou para ser mais um goleiro ali na época que o Felipe Alves era titular e o Jandrei estava voltando de contusão, iria brigar por uma vaga. Então ele chegou ali, vou competir com esses três goleiros. Rogério Ceni deu respaldo, depois o Dorival fixou também, continuou com o Rafael e ele se tornou um dos grandes protagonistas desse time. Então, por conta disso, o Rafael vai ter uma valorização salarial, tá? As partes já acertaram, ele vai ganhar um pouquinho mais e até merecido, na minha opinião. Ele tem de fato sido um dos melhores da posição. Hoje a gente está falando de um jogador que aspira chances na seleção brasileira. A gente pode colocar que hoje ele é o quarto goleiro do Dorival, né? O Dorival tem a confiança dele em Ederson e Alisson, o Bento ali como terceiro goleiro, e o Rafael ali, se pintar algum problema sempre com algum desses três, o Rafael deve ser o primeiro chamado. Então, por conta disso, ele vai receber um pouco mais, até uma valorização salarial, e aí já está tudo certo para o contrato até 2027. A tendência aí nas próximas semanas ele já estender esse vínculo, tá bom? Continuando aí nesses bastidores, vamos trazer uma informação em relação a quem pode voltar para o confronto contra o Botafogo. Vocês perguntam bastante, né? Pô, e os lesionados? Alguém pode voltar? Quem é que pode pintar? E a gente vai destrinchar. Vamos falar principalmente de 3 jogadores, tá? Começando pelo Ferreirinha.
Ferreirinha tem evoluído na sua evolução física, né? Começou a aparecer no campo já nessa semana, na reapresentação do clube nessa sexta-feira. O São Paulo folgou na quinta, né? Logo após o confronto contra o Botafogo, volta a trabalhar nessa sexta-feira, sábado finaliza a preparação para pegar o Internacional. O Ferreirinha vai continuar fazendo trabalhos específicos no campo, mas esse lado do Ferreirinha faz parte da preparação e ainda vai demandar pelo menos mais de 3 semanas ali, basicamente, para ele começar a trabalhar com o grupo, né, de 2 a 3 semanas, vamos colocar, para ele começar a trabalhar com o grupo de fato, ali com os companheiros, fazer treinos ali sem limitações. Ele vai fazer essa parte da fisioterapia no campo, aos poucos vai fazendo essa transição de campo, né, ele estava fazendo só academia, só questões físicas, então agora ele vai para o campo um pouquinho, vai se adaptando, vai treinar parcialmente com os companheiros, depois vai treinar completamente com os companheiros até ele estar à disposição. Então, contra o Botafogo, a gente pode riscar da lista. Não existe qualquer possibilidade do Ferreira jogar contra o Botafogo, tá? Mas ele evoluiu muito bem. No início, a projeção era para ele voltar somente em novembro. E aí, agora, já provavelmente ali na segunda, terceira semana de outubro, a gente já vai ter ali o Ferreirinha à disposição do técnico Zubeldia. Rodrigo Nestor, ele está com uma entorse, né, no tornozelo ali do confronto contra o Atlético Mineiro, desfalcou o São Paulo desde então, ficou fora contra o Cruzeiro, ficou fora também contra o Botafogo. Muitas pessoas até tinham a expectativa do Nestor estar à disposição, a gente falou aqui que era irreal pensar nessa possibilidade, e contra o Internacional ele também vai ser riscado da lista. Contra o Botafogo ele também não terá condições, por quê? Pelo que eu conversei com algumas pessoas, sexta e sábado ele ainda vai fazer alguns trabalhos específicos em relação à entorse. A tendência é de numa segunda, terça-feira, ele começar a voltar a trabalhar com um grupo. E aí, eu sempre falo para vocês, se um cara ele perde 1 ou 2 treinos com o Zubeldia, vocês podem cravar que ele não vai jogar a próxima partida, porque o Zubeldia ele gosta de que todos os jogadores que estejam à disposição trabalhem do início da semana da preparação até o fim. Então, se a preparação começou na segunda-feira para um jogo na quarta, o cara tem que estar treinando na segunda e na terça. O que não deve acontecer com o Nestor, ele deve perder pelo menos um dos treinamentos. Então, ele volta a trabalhar na próxima semana, ele pode retornar contra o Corinthians. Existe mais probabilidade dele voltar contra o Corinthians do que propriamente contra o Botafogo. Acredito eu que contra o Botafogo, inclusive, ele não terá condições, beleza? E aí, agora, falar sobre o Lisieiro. O Lisieiro está com dores musculares, né? Ele perdeu alguns treinamentos, ele está com um desconforto, né? Dores musculares não é bem uma lesão, né? Basicamente, o cara está sentindo dor em uma região específica, sabe? Ele está desgastado em termos musculares, a ponto dele não conseguir, em alguns momentos, completar treinos. Por exemplo, na sexta-feira passada, antes, né, do confronto contra o Cruzeiro, ele perdeu o treino, ele não conseguiu treinar por conta dessas dores. No sábado, já ele conseguiu treinar, com certo desconforto ali, mas conseguiu treinar. Na segunda-feira, ficou de fora, não treinou. Na terça, ele conseguiu treinar também com esse desconforto. Então, para vocês entenderem, é uma lesão que limita um pouco. Uma lesão não, perdão. São dores que limitam um pouco ali a mobilidade do jogador. Então, por conta dessas dores que ele acabou ficando, inclusive, de fora contra o Botafogo. Existe uma boa expectativa do Lisieiro estar de volta contra o Botafogo no jogo de volta, tá? Confesso para vocês que contra o Internacional, né, no domingo ele ainda é tratado como dúvida, a gente vai ver se sexta-feira, porque essas questões de dores é uma questão muito, muito do momento, muito do dia. Então, se ele conseguir treinar bem na sexta, treinar bem no sábado, ele vai para o jogo domingo, tá? Mas essas dores musculares, a tendência é já na próxima semana já está tudo sanado, pelo que a gente conversou com algumas pessoas lá do clube, tá? Então, o Lisieiro, desses 3, o Lisieiro é o único que deve realmente retornar. Ferreira fica de fora contra o Botafogo, Nestor fica de fora contra o Botafogo, e aí o Ferreira deve ter condições sim de jogar, tá bom? Então, vamos passar agora a falar sobre o William Gomes. O William Gomes teve uma atuação bem destacada internamente, tá? Por mais que o primeiro tempo do São Paulo, e enquanto ele esteve em campo, o São Paulo não teve assim tanto brilho ali no campo ofensivo, mas ele teve muita personalidade. Internamente avaliam como muito positivo como foi o comportamento do William Gomes em campo. Existia, né, até um certo temor dele sentir um jogo, e era até uma questão natural, 18 anos, ele sentiu o jogo, mas não.
se surpreenderam pela personalidade dele, um cara que foi para cima, tentou algumas jogadas ali, foi difícil, em alguns momentos ele estava sozinho ali no lance, mas a avaliação interna ali é de que ele fez uma boa partida e que merece realmente ter uma continuidade. A tendência, de fato, é do William Gomes, a gente começar a tratar o William Gomes como jogador titular do São Paulo. Tá? Então, inclusive, até a utilização dele contra o Internacional é até como dúvida, porque ele já é tratado como titular. O William Gomes ganhou a posição como titular do São Paulo. Ele não é mais uma opção ou alguém que está brigando. O William Gomes hoje ele se tornou titular e vai ter uma sequência de jogos aí com a camisa do São Paulo. Existe uma expectativa bem grande, né, de um retorno já imediato dele dentro de campo. Ele vai oscilar, é normal, mas acredito muito no potencial e na personalidade dele. Estão gostando bastante, que até o momento ele não está se deslumbrando nem nada do tipo, ele é um cara que quer trabalhar, que quer mostrar serviço, e muito mais a sua atitude contra o Botafogo foi destacada. Ele ajudou no momento defensivo, escutou muitos companheiros na hora de recompor, foi um cara que foi para cima, tentou ali algumas jogadas, mesmo não tendo tanto brilho, a atitude dele de tentar algo diferente conquistou ali algumas pessoas internamente. Então a tendência é do William Gomes ter uma sequência como titular do São Paulo. A gente pode tratar hoje o William Gomes como titular do Tricolor Paulista. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né, do conteúdo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, deixe aqui também a sua sugestão e fale sobre os conteúdos, né, o que você achou, se você esperava o Ferreirinha, o que você acha do William Gomes hoje titular, os reforços aí que podem pintar contra o Botafogo. O espaço está aberto, todo dia tem vídeo aqui no canal, tá? Todo dia, normalmente ali pela manhã, por volta das 7 horas, já tem vídeo novo aqui no canal. E hoje, sexta-feira, tem live às 7 horas. Estarei com o pessoal da Rádio Futemais aqui mesmo no canal para a gente falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo contra o Botafogo, mas também já projetar o confronto contra o Internacional. Beleza? Então, beijo. Boa sexta-feira. Cuidem-se, crianças. Cuidem-se, né? Aproveitem a sexta-feira com muita moderação. E amanhã tem vídeo novo e hoje tem live às 7 horas. Beleza? Um abração.